para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para o meu pé. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Enquanto você vai abrindo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, versículo 11, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui junto com os irmãos nesse primeiro dia da campanha. Eu não tenho dúvidas que serão dias inesquecíveis, porque nós viemos aqui com propósito, e toda vez que você tem propósito, Deus, Ele faz maravilhas. Nós precisamos sair de casa e vir para a casa do Senhor com um propósito de adorar, de glorificar, de exaltar a Ele. Antes de mais nada, quero agradecer ao pastor Fábio. Pastor Fábio, também conheci ele hoje através do meu amigo o Marlos. Quem me deu o Marlos, pastor Pai de Jesus, fui eu. Pastor do Marlos durante algum tempo, e quando eu conheci Marlos, estava afastado do caminho do Senhor, e graças a Deus Marlos voltou, e esses hinos aí que ele canta hoje, que é conhecido, foram todos eles dados por Deus naquela época lá da festividade da igreja, e ele foi anotando tudo aquilo, e quando chegou o tempo de Deus providenciou uma maneira de ele gravar um DVD dele. Glória a Deus, na mão do Senhor. Lucas capítulo 11. Deus abençoe o obreiro. Lucas capítulo 11. Capítulo 7, versículo 11. É a idade. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou-se o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Eu gostaria de ler novamente esse versículo de número 12 aqui. Diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Diga comigo: um defunto. Filho único de sua mãe. Diga: filho único de sua mãe, que era viúva. Diga comigo: eis que levava um defunto. Filho único de sua mãe, que era viúva. Defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Pode sentar-se no seu lugar. Glória a Deus. Existem coisas que a gente ouve falar, que acontecem por aí, e que a gente nunca imagina que um dia isso pode acontecer também na nossa vida. Existem notícias que a gente vê na televisão,
agora mesmo eu fiquei sabendo, através de uma irmã, serva do Senhor, amiga minha, que Araruama está debaixo d'água. A cidade de Araruama está completamente debaixo d'água. E eu cansei de passar lá, de ir lá e ver aquela cidade. Eu nunca imaginei que aquela cidade ali, ela fosse dar uma enchente como essa que deu. E está todo mundo lá, ilhado, alagado. E essas coisas que a gente ouve falar, que acontecem na vida das pessoas, e que a gente jamais imagina que aquilo um dia pode acontecer na nossa vida. Quando Jesus ele chegou próximo a essa cidade chamada Naim, antes dele entrar na cidade, próximo à porta da cidade, ele se deparou com um cortejo fúnebre. Estava acontecendo ali um enterro. Aquele enterro aquele povo estava saindo da cidade. E Jesus estava por entrar naquela cidade. E a Bíblia vem dizer que ele se deparou com aquele enterro fúnebre, com aquela situação ali. E a Bíblia diz que ali havia uma grande multidão. A Bíblia frisa que ali havia uma multidão, mas a Bíblia faz questão de dizer que era um defunto, e o defunto era filho único de sua mãe, que era viúva. A Bíblia vem dizer que era um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Quando nós falamos de uma viúva, nós estamos falando já de uma mulher que havia perdido seu esposo. Ou seja, essa mulher já havia tido uma grande perda na sua vida, a perda do seu esposo. E naquela época, do tempo de Jesus, quando toda a responsabilidade da casa estava sobre os ombros do marido, e quando o marido morria, toda a responsabilidade da casa caía em cima dos ombros do filho mais velho. O filho mais velho ficava responsável de trazer todo o alimento, toda a comida para a família da qual o pai morreu. E no caso dessa mulher, ela só tinha um único filho, e esse único filho que ela tinha morreu. Ou seja, a última esperança dessa mulher, o que ela mais amava, porque com a perda do marido, ela colocou quase que o dobro, ou mais do que o dobro do amor em cima daquele filho que ela tinha. A última coisa que ela imaginava era que um dia ela fosse fazer o enterro daquele único filho que ela tinha. Ela imaginava tudo na vida dela, menos que um dia ela veria o filho dela, aquele único filho, a coisa que ela mais amava, aquilo, a esperança da vida dela, porque a esperança dela era que aquele menino crescesse, e aquele menino trabalhasse, aquele menino viesse botar o alimento dentro de casa. A esperança dela estava depositada toda em cima daquela criança. E aí a Bíblia diz que ele morre. E quando ele morre, morre a última esperança dela. Aconteceu com aquela mulher a última coisa que ela imaginava. Para ela, a história dela estava terminando ali. Por quê, pastor? Porque ela já havia perdido seu esposo, ela já havia perdido o homem que ela amava, ela já havia perdido a coluna da sua casa. E agora, a esperança que ela tinha também havia acabado de morrer. A esperança dela estava dentro de um caixão. O que ela mais amava estava dentro de um caixão. E estava em direção, indo a um cemitério, para fazer o enterro da sua esperança, do filho que ela amava, daquilo que ela mais amava. Estava acontecendo com ela o que ela jamais imaginava que um dia poderia acontecer.
que pode acontecer na vida de todo mundo, menos a nossa vida. Existem fases da nossa vida, irmãos, que a gente passa, fases ruins, que dá para a gente esconder dos outros a nossa situação. Existem fases que a gente passa, que a gente chora, que a gente geme, e que ninguém fica sabendo do que nós estamos passando. Eu não sei se você já passou por uma fase assim, mas eu já passei. Existem fases que a gente entra e sai dela, e ninguém fica sabendo que a gente entrou e que a gente saiu. Por quê? Porque a gente conseguiu disfarçar para todo mundo o que a gente estava sentindo. A gente não chorava na frente de ninguém, a gente não gemia na frente de ninguém, a gente não falou nosso problema para ninguém. Então a gente entrou e saiu e ninguém soube. Existem fases que Deus faz isso com a gente, mas existem outras fases que Deus faz questão que todos fiquem sabendo do que nós estamos passando. Que por mais que a gente se esconda, por mais que a gente não queira, Deus ele faz com que as pessoas saibam do que nós estamos passando. Eu não sei, talvez você esteja passando por uma dessas fases. Existem momentos na nossa vida que a gente quer esconder das pessoas, mas acabam as pessoas sabendo do que nós estamos passando. Às vezes a gente quer esconder que a gente está mal, mas a gente não consegue esconder, porque as lágrimas acabam descendo. E muitas das vezes o nosso problema não dá para esconder, porque ele se torna um problema grande e acaba virando um problema aparente para todo mundo, e as pessoas acabam ficando sabendo. Foi a situação dessa mulher. Não teve como ela esconder o problema dela, não teve como ela esconder a situação que ela estava vivendo. Quando o filho dela morreu, não teve como ela esconder a dor dela, o sentimento dela, as lágrimas dela. Todos naquela cidade ficaram sabendo da situação daquela mulher. E a pior coisa que tem, irmãos, muitas das vezes, é as pessoas ficarem sabendo, porque nem todos entendem o que nós estamos passando. Glória a Deus. Nem todo mundo estende a mão, nem todo mundo abraça, nem todo mundo ora, nem todo mundo ajuda. Tem muitos que criticam, tem outros que estendem a mão. Cada um reage de uma maneira diante do nosso problema. E a situação dela era muito grave. Por que, pastor, era muito grave? Porque ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha mais marido, ela não tinha mais filho, ela não tinha ninguém. Ela estava sozinha. E sozinha enterrando a sua esperança. Passando pela pior fase da vida dela. Foi justamente nesse momento que Jesus chega na vida dela. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Olha para mim. Jesus é especialista em chegar nas piores horas da nossa vida. Jesus é especialista em chegar nos momentos mais críticos da nossa vida. Naquele momento que a gente olha para um lado, olha para o outro, naquele momento que a gente não vê como sair da situação, naquele momento que os nossos recursos se acabam, que ninguém pode fazer nada pela gente, porque tem problema que as pessoas dão até para nos ajudar, mas tem problemas que não tem como ninguém ajudar. É só eu e Deus, Deus e eu e mais ninguém. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais amizade que eu tenha, por mais amado que eu seja, tem problemas que ninguém pode fazer nada por mim. Glória a Deus. Essa mulher estava atravessando justamente essa fase. A fase que ninguém podia fazer nada por ela. Por mais amada que ela fosse, por mais querida que ela fosse, por melhor
as pessoas poderiam fazer diante de uma situação como essa? A não ser consolar, falar palavras, que eu acho que nenhuma palavra ela consegue confortar uma perda tão grande como essa, uma situação tão grande, uma situação difícil como essa. Existem situações na nossa vida que, por mais que as pessoas tentem falar com a gente, não conseguem nos alegrar, não consegue, olha para mim, não consegue mudar, arrancar a tristeza que está dentro da nossa alma. Glória a Deus. Essa mulher estava vivendo esse momento, e foi justamente nesse momento mais crítico da vida dela, nesse momento que não tinha como ninguém fazer nada por ela, foi que Jesus chegou. Glória a Deus. Você não entendeu, não? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar de novo. No momento mais crítico da vida dela, foi que Jesus chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. No momento que ninguém podia fazer nada por ela, foi que Jesus chegou. Glória a Deus. E eu acho lindo, irmão, sabe o que é? Que a Bíblia diz que tinha uma grande multidão com ela. Diga comigo, tinha uma grande multidão. Nossa, irmão, ficou lindo. Diga, tinha uma grande multidão. Olha para mim aqui. Havia muita gente com ela, mas ninguém podia fazer nada por ela. Tinha muita gente em volta dela, mas ninguém conseguia tirar a tristeza que estava. Glória a Deus. Você está entendendo, não? Irmãos, a pior solidão, a pior, sabe qual é? É quando a gente está cercado de gente, mas ninguém pode fazer nada pela gente. E todo mundo quer até ajudar, mas não pode. Glória a Deus. Ela estava vivendo essa situação. E eu acho lindo, sabe o que é? Fala, não sei não, pastor. Fala, não sei não. Ela estava no meio de uma multidão. E o que chamou a atenção de Jesus foi justamente ela. Não, foi ela. Está aqui na Bíblia. Quando Jesus olha a multidão, aí a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher e moveu-se de íntima compaixão por ela. O que chamou a atenção de Jesus não foi o conforto. O que chamou a atenção de Jesus não foi o caixão, não foi multidão, não foi cidade, não foi porta da cidade. A única coisa que chamou a atenção de Jesus ali foi aquela viúva que estava. Irmãos, tem hora que parece que a gente está sozinho. Tem hora que parece que não tem ninguém que possa fazer nada pela gente. Tem hora que a gente está no meio de uma multidão e parece que a gente está esquecido. É nessa hora que Jesus chega e diz assim: é hoje que é o meu dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não veio aqui por uma coincidência. Você não veio aqui simplesmente por vir. Você não veio aqui de disco voador, caiu aqui de paraquedas. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Eu vim lá de Bangu para cá. Quando eu voltar de novo para Bangu. Eu nunca vi o pastor Fábio na minha vida, nunca vi ninguém aqui na minha vida. Então não tem nada combinado aqui. Então você veio aqui porque Deus queria falar contigo. Eu estou pregando uma palavra hoje para quem está presente, não é para quem voltou. Eu estou falando para você que está aqui hoje. Glória a Deus. Deus está dizendo para você, minha filha, meu filho, eu não esqueci de você, você não está abandonada não, você não está esquecido não. Eu estou indo na tua direção, sei do teu problema,
força. Tanto que a gente tem vontade, mas não tem força. Aí Jesus disse assim para você hoje, está dizendo assim para você: minha filha, eu conheço você, conheço a tua estrutura, sei o que se passava na tua cabeça, por isso eu te trouxe aqui hoje para falar com você, em particular no meio de uma multidão. Escute uma coisa que eu vou te falar: Jesus é o único que fala com a gente, em particular, no meio de uma multidão, sem que ninguém saiba que Ele está falando com a gente. Só Ele faz isso, irmãos. Ele fala com a gente em particular, no meio de todo mundo, sem que ninguém saiba o que a gente está passando. Aí Jesus olha aquela mulher e diz assim para ela: filha, mulher, não chores. Irmãos, fala sério, isso parece cômico. Como é que você vai virar, alguém vai virar para uma mãe que está indo enterrar o filho, o único filho, e dizer assim para a mulher: não chores? Irmãos, eu tenho a mente de Cristo, você também, e eu sou meio coisa da cabeça. Eu fico imaginando, eu queria ver lá essa situação, porque quando Jesus diz assim: não chores, Ele falou na frente de todo mundo ouviu. E eu fico imaginando a cara de um olhando para o outro. Aleluia. No momento mais crítico da vida dela, no momento mais difícil da vida dela, foi nesse momento que Jesus chega e diz assim para ela: não chores. Ninguém tinha capacidade de falar para ela assim: não chores. Está entendendo não, irmão? Quem que vai virar no enterro, no velório, virar para a mãe, virar para o pai e falar assim: não chora? Glória a Deus. Aleluia. Quando ele disse assim para ela: não chores, é como se ele estivesse dizendo assim: mulher, a tua história está começando a ser mudada a partir de agora. Quando ele disse assim para ela: mulher, não chores, é como se ele estava dizendo assim: a tua história de choro, de agonia, de tristeza está acabando agora. Só que o menino ainda estava morto. Diga comigo, o menino estava morto. Não, vocês estão vendo, diga, o menino estava morto. Olha para mim, quantas vezes Jesus já falou assim na igreja para você: segura aí toda a posse da vitória. Você segurou, quando você volta para casa a coisa está do mesmo jeito. Ou às vezes está pior. Hã? Quantas vezes? Jesus disse assim para ela: não chore, mas o menino estava morto. É verdade. Tem horas que Ele fala com a gente coisas que a gente não entende, e na maioria das vezes quem está em volta também não entende. Mas depois Ele faz e a gente vai entender aquilo que Ele está fazendo. Então, deixa eu falar uma coisa para você: não questione o que Ele falou e o que Ele te prometeu. Aleluia. Pastor, Ele me prometeu, mas ainda não aconteceu. Fecha a tua boca, porque se Ele falou, vai acontecer. Diga glória a Deus aí, missionário. Ele disse assim: não. Nossa, gente, ficou lindo, tinha que filmar isso. Diga: não. Jesus olha e diz: não. Olha para mim aqui. Eu fico imaginando a cara de todo mundo. Aí Jesus vai e toca no caixão. Quando Jesus manda parar, todo mundo para. Aí Jesus toca no caixão, para todo mundo. Agora as atenções viraram tudo. Irmãos, aí a Bíblia diz assim: e disse-lhe Jesus, para o menino:
Aí agora Jesus fala com o defunto. Você está entendendo? A dimensão da coisa? Você está no enterro. Você está no enterro. Você está no velório. Ô irmãos, olha para mim. Você está no velório. Aí chega um homem no velório, olha para o defunto e começa a falar para o defunto. Vai todo mundo ficar quieto? Hã? Não vem falar para mim, não, que você é espiritual, que não dá não. Aí para o cara no velório, para o homem no velório e diz assim para o defunto: levanta-te. E o defunto levanta. Você não está entendendo o que eu estou falando? Não, estou falando por ele, eu vou falar. Jesus diz assim: o menino, menino, a ti te digo, levanta-te. E ele levantou. Vamos, vocês estão dando glória a Deus aqui. Agora você imagina lá como é que foi. Irmãos, olha, quem era crente e quem não era, vazou. Porque não fica um para contar a história. Você está no enterro, o cara fala: levanta, o defunto levanta, quem fica? Hã? Ó, o mais espiritual é o primeiro a vazar. Aí, escute uma coisa, você não entendeu não. Olha a situação dela, era pior que estava. Ela estava vivendo a pior fase, a pior situação da vida dela. Aí Jesus diz assim, para a esperança dela que estava morta: esperança, a ti te digo, levanta-te. E ele levantou. Você está entendendo o que Deus está falando? Olha, irmão, olha para mim. Na hora que o menino levantou, eu imagino que quem não correu, pelo menos assim ficou. Ó, sabe o que Deus está falando com você? O que Ele vai fazer na tua vida é tão grande, mas tão grande, que por mais que você queira esconder, todo mundo vai ficar sabendo da tua situação, da tua vitória. A cidade toda viu ela progressando com o defunto. Olha para mim, a cidade toda assistiu ela passando com o filho dela morto, e ela não passou rindo, ela passou chorando, porque ninguém passa com o filho morto rindo. Ela passou chorando, ela passou gritando, ela passou se esperneando, ela passou de cabeça baixa. Todo mundo da cidade estava esperando que ela voltasse como, pastor Fábio? Chorando, de cabeça baixa, pior do que quando passou. Aí lá na porta da cidade, quem estava na cidade não sabia. Quem estava na cidade não sabia. Quem estava na cidade não sabia. Jesus lá na porta da cidade, Jesus diz assim: menino, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou. E detalhe, ele não só levantou, ele não só levantou. Ele não só levantou, mas ele também falou. Você entendeu não? Quando Jesus faz, ele não faz pela metade, ele faz completo. Toma posse dessa palavra de um cara, aleluia. Menina, Titirinho levanta, o menino levanta e começa a falar. Irmãos, olha aqui, mesmo que ela quisesse esconder, não dava para ela esconder. Glória a Deus. É o que Deus está falando com você que está aqui dentro hoje. Não vai dar para você esconder, porque o que Ele vai fazer na tua vida, no meio da tua família, é tão grande, mas tão grande, que por mais que você não queira mostrar, todo mundo vai ficar sabendo da tua vitória. Diga glória a Deus aí junto com a aleluia.
sua mãe. Olha para mim. Aí ela volta para a cidade. Aí quem estava esperando ela passar de cabeça baixa, quem estava esperando ela passar chorando, quem estava esperando ela passar sozinha, irmãos, porque esse pessoal que é fofoqueiro não começou agora, não, isso é da época de Jesus. Esse pessoal que fica torcendo contra, esse pessoal que não acredita na nossa vitória, que fica zombando, enquanto a gente está triste, está de cabeça baixa, vê a gente chorando e fala assim: cadê o teu Jesus? Para que tu é crente? Que adianta carregar essa Bíblia? Que tanta campanha é essa? Que tanto monte é esse? Tu parece um cabrito, só vive em cima do monte, só vive em vigília. Esse pessoal até dava de Jesus. Aí estava todo mundo esperando ela voltar sozinha, de cabeça baixa e triste, chorando. Aí lá vem ela, de mão dada, com a sua esperança viva. Oh, meus irmãos, talvez você entrou por essas portas com a tua esperança morta. Meu Deus! Talvez você esteja passando aquela pior fase da tua vida. Talvez você entrou em 2016 chorando e gemendo e falando: meu Deus, como é que vai ser 2016 para mim? 2015 foi péssimo e entrou 2016 da mesma maneira. Talvez você esteja passando aquela fase mais difícil da sua vida que ninguém dá para te ajudar. É nesse momento que Jesus te trouxe aqui para falar com você e dizer assim: eu sou o Senhor que dou vida à tua esperança novamente hoje. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Levanta o mais alto que você puder. Oh, meu Deus. Oi, irmãos, eu fico imaginando quando ela voltou para a cidade. Aqueles que viram ela passar chorando começaram a olhar de longe. E eu fico imaginando todo mundo olhando e falando: tem alguma coisa errada. Ela não está sozinha. Tem alguém com ela. E eu imagino alguém falando assim: sabe quem é? É o filho dela, que estava morto. E ele voltou vivo. Fica de pé em nome de Jesus. Come que achou lá no pastor, eu voltei, eu vim, eu entrei com a minha esperança morta. Mas eu creio que o Senhor pode restaurar hoje. Eu creio que Ele pode dar vida hoje. Eu creio que Ele pode ressuscitar hoje a minha esperança. Eu creio no milagre.